Dia, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma transmissão, mais uma live, mais um café de marketing contigo que é gestor, que é líder, isso aí. Marketing é valor, esse é o tema da nossa transmissão de hoje, fixando marketing é valor. Marketing é valor, não é preço. Você já deve ter escutado falar sobre isso, não à toa. Nos últimos anos, o mercado fala muito disso, porque de fato as empresas que faturam, que fazem vendas, são aquelas que entendem que marketing é valor e não preço. A gente sabe disso, a dificuldade é fazer acontecer, é colocar isso na prática. Bom dia, Juarez, bom dia! Marketing é valor. Se você tem dúvida aqui, me chama inbox, mas acompanha. Se você questiona esse fato, você vai todos os meses acordar aí, no dia 1º, tentando vencer uma folha de pagamento, tentando vencer aí seu fluxo de caixa, já no vermelho, desesperado para fazer caixa rápido. E como eu sempre digo, no marketing nós temos que trabalhar com duas estratégias simultâneas, aquelas de caixa rápido e aquelas de estratégia de base de posicionamento, tá? Então, nós tínhamos uma base, uma premissa que é o produto. Então, quando a gente pensa em marketing 1.0, a gente pensa no centro, que é o produto, né? Então, eram produtos de qualidade que vendiam. Eram produtos de qualidade, antigamente, eu estou falando 1900, mais ou menos, produto de qualidade. Quando eu tinha um produto, quando a empresa tinha um produto, ela faturava, né? Depois, o foco passou a ser no consumidor. A gente chama de marketing 2.0, essa teoria que nos traz é Kotler, no sentido de anotar, de fato, documentar o comportamento, a exigência do consumidor. Então, a gente tem que entender o que o consumidor exige. Eu vou falar aqui a escadinha evolutiva, mas eu quero que você já saiba, já reto aqui. O comportamento do consumidor hoje, ele está exigindo das empresas uma postura de marketing, ou seja, relacionamento com o mercado, gestão de marcas, que a gente chama de branding, voltados para quê? Para tecnologia com humanização. E isso é propósito, isso é valor. Quando eu penso em vender por preço, ou quando eu penso em vender para massa, sem pensar na minha liderança enquanto unindo tecnologia e atendimento humanizado, através de um propósito ou através de uma proposta de valor, eu não estou atendendo as expectativas do mercado. A probabilidade desse cliente ir embora é muito alta. Por quê? Porque hoje ele realmente, de fato, escolhe aonde ele quer consumir pela questão da própria tecnologia, das redes sociais. Bom dia, Ali, maravilhosa! Dia 8 de novembro estaremos sábado a partir da 13h, agora de 2025, na Blumenhaus, em Ivoti, unindo empresários de todo o Rio Grande do Sul. Porque tem pessoas aqui que vêm de Porto Alegre, de Sapucaia, de muitos lugares. Bom dia, uma conexão. Bom giorno! Que vem nessa conexão aí de fazer negócios, networking com moda, enfim. Networking é estratégia de marketing, tá? A gente já fala muito sobre essas transmissões, sobre isso, inclusive sobre a metodologia Givers Game, tem muitas lives aí sobre isso. Mas, voltando ao tema aqui, o foco é propósito, tá? Então, hoje, o cliente, ele exige das empresas propósito, isso tem a ver com a proposta de valor, com o que você entrega, isso tem a ver com a forma como você educa o mercado, isso tem a ver da forma como você pratica suas responsabilidades sociais. Sim, o cliente, ele tá olhando para isso. Então, a gente tinha lá no marketing 1.0, vendas, empresas que vendiam, se tinham apenas produtos de qualidade, ou seja, não interessava a forma como se produzia, como se comunicava com o cliente, FAQ, saque, pós-atendimento, não interessava. O produto era bom, era durável, as empresas faturavam e ganhavam dinheiro, né? Elas ganhavam alavancagem mercadológica. Depois, os clientes, eles começaram a entender que todas as empresas olharam para isso e aí ficou mais mesmo. Sabe quando fica mais mesmo? Todo mundo tem aquela maçã vermelhinha para vender, todo mundo tem um produto de qualidade. O que passou a ser? O consumidor, ele começa a ser mais exigente. E aí, o foco das vendas passaram a ser uma centralização no próprio consumidor. A gente está falando ali dos anos 30, mais ou menos, né? Então, o consumidor, quando ele era bem atendido, as empresas faturavam mais. Então, se a empresa tinha... Só que o que foi coletado antes não apaga. Então, a empresa que ela tinha bom produto, que ela tinha bom atendimento, ela era aquela que se destacava no mercado. Mas aí, todas as empresas começaram a ter bom produto e bom atendimento. Isso é premissa. Hoje em dia, a gente sabe que isso é clichê, né? Quando a gente senta para fazer nosso plano de negócios, qual é o teu diferencial competitivo? Bom produto e bom atendimento. Isso nem entra, isso é básico. Isso nem entra no jogo se você fica nessas duas esferas.
Mas aí o consumidor fica mais exigente, ele começa a já olhar para a necessidade de valores humanos e propósito. Ou seja, eu começo a selecionar, bom dia, bom dia! Eu começo a selecionar aquelas empresas que têm, claro, missão, visão, valores na prática, princípios na prática, proposta, como aquelas empresas que sabem o que amam fazer, que engajam equipes, aquelas empresas que sabem por que elas estão vendendo, no sentido de realizar sonhos, sanar dores, problemas, aquelas empresas que mostram isso na sua comunicação, aquelas empresas que têm responsabilidade social, seja valores sustentáveis, seja valores de entrega, de responsabilidade, de transparência, cada empresa tem seu valor, né? No caso de um escritório jurídico, por exemplo, o valor de segurança pode ser algo forte que o cliente precisa comprar. Então, quando eu começo a entender, bom dia, bom dia! Olha, o pessoal da Zest aí, adoro, a Zest Moda aqui de Dois Irmãos, que fantástico tá aqui, bom dia! Então, quando as empresas elas passam a entender que o consumidor ele fica exigente nessa questão de consumir sonhos, consumir princípios, consumir valores, isso a gente está falando de marketing 3.0, a gente já está falando ali, já ali por volta dos anos 80, esse consumidor ele já começa a ficar muito exigente nessa questão de empresas que faturam muito, são aquelas empresas que já escalonaram dentro da trajetória da ascensão do marketing. Marketing 1.0, produto, eu tenho um bom produto, 2.0 eu tenho um bom atendimento, porque eu foco no consumidor, né? E aí 3.0 eu tenho meus valores e princípios através do meu propósito aí fazendo vendas. Então essas empresas, quando a gente analisa o comportamento do consumidor, elas passam a vender muito. E agora? Agora a gente pensa no marketing 4.0 e no marketing 5.0, que é uma exigência do consumidor voltado para a tecnologia e para a humanização. O que é humanização? É eu ter uma equipe ali de acolhimento, né? As empresas que é difícil, não é complexo, eu sei, tudo, né? Manter pessoas para estar se relacionando com o cliente. Então, vem a tecnologia para montar essas trilhas de relacionamento para dar velocidade, tornar o processo mais barato, né? Porque a gente não tem como botar um vendedor para ser psicólogo de um cliente 24 horas, a gente sabe disso, é difícil. Mas as empresas que aos pouquinhos começam a olhar para essa questão do acolhimento, usando as tecnologias para favorecer, para comunicar com a massa, porque depois dos anos 90 para cá, o pessoal começou a operar muito através das redes sociais, através do celular, da internet, então as empresas começaram a comunicar com muitos públicos ao mesmo tempo, entendendo de que a cada 100 pessoas que elas comunicam, 5 impactam muito a mensagem delas. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência, a partir do momento que eu tenho um bom produto, a partir do momento que eu tenho um foco no consumidor, no atendimento, a partir do momento que eu quero distribuir valores, que eu quero servir não só para vender mais, mas também para deixar o meu legado enquanto marca, eu uso a massa para me comunicar e aí eu preciso gerenciar isso de uma forma muito organizada para que não me perca, não desista, não me frustre e eu entre nesse jogo de competitividade que é esse jogo dos anos 2025, né? Então, assim, isso se resume em quê? Em propósito, mas um propósito de marca dentro de uma comunicação assertiva com tecnologia, para que eu possa dar conta de tudo isso. E aí eu ganho dinheiro. Então, essas são as empresas hoje que estão ganhando dinheiro. Quem já, de 2025 já é clichê isso, né? As pessoas já sabem disso. Então, começamos um movimento aí, perto dos anos de 2020, as empresas começaram a olhar para o marketing digital. Nesse sentido, nesse contexto que eu estou trazendo, elas já começaram a ganhar muito dinheiro. E você vê aí startups, empresas jovens faturando muito mesmo. A gente brinca que a gente vive numa era em que nunca a gente teve tantas pessoas se tornando ricas, né, por causa disso, porque entenderam esse jogo, esse processo, aproveitando o boom da quantidade, da escalonagem que nos traz o marketing. Bom, mas algumas pessoas, em termos de consultoria, serviços, chegam para mim e falam assim, tá, mas eu não consigo aproveitar isso porque ainda tenho escassez de agenda, eu não consigo conversar com a massa, né? E aí o que faz? Qual é a saída? Vender conhecimento. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas oportunidades, nós temos um mercado carente de conhecimento. Nós temos, ao mesmo tempo, olha que paradoxo que é isso, né? Contraditório que é. Ao mesmo tempo que nós, na sociedade hoje, temos livre acesso à comunicação. Antigamente eu precisava ir para uma biblioteca estudar. Hoje em dia eu tenho ChatGPT, eu tenho Google, eu tenho Gemini, eu tenho o que eu quiser à minha disposição. As pessoas nunca foram tão ignorantes, tá?
Então, o mercado ele é carente e necessita de informação, de conhecimento, de metodologia aplicada, né? Não só aquela poluição de informação que eu colho nas redes sociais, que é muito válida, porque ali às vezes eu tenho excelentes insights, se eu sei fazer bons filtros, mas daí organizar e me transformar enquanto ser humano é algo que existe essa carência latente, essa demanda latente, independente do que você faça, né? Se você é advogado, se você trabalha com moda, se você trabalha com gastronomia, todos nós temos uma jornada de conhecimento a passar para o outro, todos nós, através da nossa própria experiência de vida, nós já temos conhecimento e algum ensinamento para passar. Basta organizar isso, né? Isso é marketing, isso é um ecossistema de negócio que a gente cria dentro do ambiente digital para fazer as coisas acontecerem. Isso faz sentido para você, tá? E aí, como é que eu vou ganhar dinheiro nisso? É unindo esse propósito, não porque a Aline tá falando, não porque a academia fala, não porque é bonito, não porque realmente deixar legado e servir é algo bíblico, é algo humano. Não só por isso, embora só isso já fosse suficiente, mas sobretudo porque de fato é isso que dá dinheiro, porque de fato é isso que o consumidor hoje está exigindo. Né? E aí a gente entra no tal do marketing 6.0, que é o nosso estado de hoje. Bom dia, Simone. No final de 2024, Kotler publicou, o Felipe Kotler, o nosso pai do marketing ainda vivo, graças a Deus, publicou o livro Marketing 6.0, onde ele atualiza a exigência e o comportamento do consumidor nos dizendo o seguinte: o consumidor agora, além de tudo isso que foi citado antes, bom produto, bom atendimento, valores em propósito que eu tenho que vender com tecnologia e um olhar humano para o meu público através da minha proposta de valor, agora eu também tenho que ter responsabilidade social, né? Agora eu também tenho que ter responsabilidade social. E de preferência, essa organização de gestão de marketing alinhada a dados, tá? Então, o Marketing 6.0 ele traz para nós 2 itens importantes: responsabilidade social e gestão de dados. Porque a gente fala com a massa, a gente já entendeu que todas as marcas falam com a massa, ainda que eu seja serviço, ainda que eu tenha uma agenda que tenho ali bom dia, Rodrigo, bom dia, Simone, bom dia, Zeste, bom dia, Ali, bom dia. Ainda que eu tenha ali uma limitação de atendimento, eu posso ganhar muito dinheiro vendendo meu conhecimento e eu preciso aproveitar isso, eu preciso deixar meu legado, eu preciso de fato aproveitar isso para ganhar competitividade, porque nunca tive tanta concorrência até então. Todo mundo hoje tem seu lugar de fala, as mídias são democráticas, não adianta mais eu pagar para sair na TV para vender, agora tudo é democrático, então eu preciso me esforçar mais. E como é que eu me esforço mais? Entregando valor, entregando conhecimento, nem que seja vendendo meu conhecimento, seus serviços, e assim eu posso escalonar financeiramente em vários aspectos, tá? Então é isso, gente, tá? Nós estamos no Marketing 6.0. Qual é a palavra de ordem? Propósito com tecnologia e inovação para fazer a minha fala chegar adiante. Esse é o ponto de 2026, tá? De 2025. Em 2026, a gente vai entrar, não sei quando é que a gente vai atualizar o comportamento do consumidor em termos de receita para as empresas, mas a tendência é que 2026 a palavra de ordem seja IA, né? Na verdade já é, mas ganhando mais força ainda na questão de humanização, na questão de verdade, na questão de congruência, e vai fincar ainda mais a necessidade de um propósito de valor enraizado dentro da sua empresa, tá? Onde as pessoas realmente, esse requisito de valor e humanidade, ele vai vir com mais força dentro das empresas que praticam um bom atendimento e excelência no atendimento, tá? Dito tudo isso, eu quero que você aí depois traga seus insights, seus depoimentos, enfim, me diga se faz sentido, me diga se você coloca na prática. Até vou deixar uma caixinha hoje também de perguntas ali, para você daqui a pouco relatar se faz sentido tudo isso, você já consegue colocar na prática essas exigências do consumidor. Bom dia! Essas exigências do consumidor, tá? Então lembra, nós estamos numa era de vender propósito, tá? Isso que faz as empresas ganharem dinheiro, obviamente com planejamento estratégico, com gestão de marca, que a gente chama branding, com olhar para o marketing digital, com olhar para a experiência do cliente, com um olhar de gestão orientada para esses dados de inteligência artificial, sobretudo. Coloca tudo isso a seu favor, tudo isso, organiza tudo isso, né? E aí você vai ter uma excelente receita, tá? Faça um excepcional dia, tenha uma excepcional... Hoje é quarta-feira já, né? Quartou, embora esse vídeo seja atemporal. Espero que tenha te dado insights valiosos e depois a gente volta, na sequência a gente volta com mais aí cafezinho de marketing contigo. Até mais, prospere!